muitos e muitos anos, eu tenho vivido como a maioria das pessoas, acordando com o celular na mão, indo depois de rolar o feed por horas e achando que isso é uma rotina completamente normal. Mas num dado momento, a conta chegou e eu precisei redefinir essa minha relação com as redes sociais. Diminuir drasticamente o tempo que eu gasto nas minhas redes sociais deve ter sido uma das coisas mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais libertadoras que eu fiz nos últimos tempos. E hoje eu quero te mostrar como isso impactou no meu foco, na minha ansiedade, na minha criatividade, minha conexão com Deus e como eu voltei a viver a minha vida em vez de assistir a dos outros. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma realista, mas de uma forma leve. Porque assim, já basta os problemas, os BOzinhos nossos da vida adulta. O meu nome é Andréia Chociai e lá no meu Instagram, TikTok, @AndréiaChociai, você pode ter acesso a conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que temos no Instagram o canal Vida, Fitness e Tamancadas. Lá na minha bio vai estar ali, ó, embaixo, a última coisa que tem embaixo na minha bio é esse canal que você pode entrar, que inclusive no dia 1º de junho começa o nosso primeiro clube do livro. Lá já tem o livro que a gente vai ler, como vai funcionar esse clube, e ainda hoje é dia 27, então ainda vai dar tempo de você comprar aqui o seu livro e participar também. Andréia, mas eu não tô conseguindo entrar no canal. Infelizmente eu descobri que para alguns perfis do Instagram, eles ainda não liberaram acesso aos canais. E aí, meus amores, não tem muito o que eu fazer. Mas vamos estudar formas de outros jeitos para que esse clube aconteça, tá? Vamos lá, porque eu postei no meu Instagram durante toda a semana passada. Eu tava postando prints daquela coisa de gerenciamento. Quando você vai no teu Instagram lá em configurações, tem lá gerenciamento de tempo. E quando você entra, você consegue ver o tempo médio que você gasta dentro do aplicativo. No TikTok também tem, e tem, se eu não me engano, é um recurso no iPhone, pelo menos eu sei que tem, que é o tempo de tela, tá? Eu confesso que eu não entrava, assim, devo ter entrado 1, 2 vezes na vida, e aí eu vi um cara que ele tava fazendo o detox de redes sociais, que ele entrou nesse gerenciamento de tempo. Bom, eu entrei no meu gerenciamento de tempo e a média, mais ou menos, do meu tempo, isso só no Instagram, era de 2 horas e 36 minutos por dia. E aí você pode falar assim, Andréia, 2 horas e meia em 24 horas é muito pouco. Será? Será que 2 horas e meia em 24 horas? Tá, beleza, em 24 horas... Ok, mas 2 horas e meia dentro de uma rede social, será que é muito pouco? Eu fiz um episódio, tem o quê? Uns 2, 3 episódios só pra trás, falando sobre sinais que eu fui percebendo dessa vida acelerada. Mas mais especificamente do consumo de conteúdo, tá? Não era, acho que necessariamente as redes sociais, mas o consumo de conteúdo acelerado. Essa coisa desses vídeos cada vez mais rápidos e de mensagens cada vez mais rápidas em todas as plataformas. E por isso que eu amo tanto aqui o podcast, porque eu sei que quem me escuta aqui quer escutar algo mais profundo, não tá esperando aqui um vídeo de 6 segundos. E como isso estava afetando a minha cognição, a minha dicção, as minhas interações sociais, enfim. Mas obviamente que desde 2020 a minha relação com as redes sociais está me acendendo sinais de alerta, tá? Tá, 2020, período pandemia, estamos todos com muito tempo, precisamos nos distrair, rede social, era a única forma de interação, a gente não podia sair, beleza, funcionou muito bem. Período pós-pandemia, 2021, ainda estamos naquele volta lockdown, não volta lockdown, 2022 estabelece, não tem mais lockdown, já estamos voltando a muitas coisas da rotina, mas o meu consumo continuou tão alto quanto. Afinal de contas, no período da pandemia, eu deixo a engenharia, entro para o marketing, mas além do marketing eu entro para a criação de conteúdo. E aí o criador de conteúdo vive essa dicotomia, porque é um trem assim,
Eu quero ficar menos para ter mais criatividade, mas aí eu preciso ver o que as pessoas estão falando e tentar consumir para produzir. Eu vivo disso e aí eu meio que preciso estar aqui, então a gente fica com essa coisa assim na nossa cabeça, uma pressão interna. Então eu venho assim de 23, 24, com algo me batendo muito forte na cabeça, tipo assim: Andréia, você tá demais, né? Acho que tá too much. Quando o Maicon se veste muito colorido assim, às vezes eu olho pra ele e falo assim: Nene, tá too much. Sei que a gata gosta de um fluorescente, mas tá too much. Mas especificamente do ano passado pra cá, uma coisa começou a me pegar mais do que o normal. Eu amo estudar. Eu amo estudar. Assim, estudar é um negócio que é engraçado. Porque na minha adolescência eu odiava estudar, eu gostava de conversar na sala de aula. Na minha faculdade era tão difícil que estudar pra mim era uma peleja, eu tinha que fazer. Então não era uma coisa que eu fazia porque gostava. Eu não gosto de exatas. André, mas você fez engenharia civil. Pois é. Expliquem essa, Teus, porque eu detesto exatas. Matemática foi sempre minha pior matéria e eu fiz a engenharia civil. Anyway, eu amo estudar porque daí eu descobri que mais velha eu poderia estudar coisas das quais eu gostava. Então eu gosto de estudar coisas que me interessam, coisas que assim não necessariamente sejam o meu trabalho. E eu acho que muito fruto destes estudos acabaram sendo temas que eu trouxe para podcasts, que eu trouxe para vídeos meus, enfim. E do ano passado para cá, mais especificamente, bem 2024 para cá, eu comecei a não conseguir estudar. André, mas o que você estuda? Tudo. Então eu já tive, assim, períodos em que eu estudei economia, teve período que eu estudei política, teve período que eu estudei religião, teve período que eu, na época da psicanálise, eu estudava tudo sobre psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, psicologia. Eu gosto de estar estudando vários temas. Então sempre tenho aqui atrás, inclusive vocês estão vendo muitos livros e cadernos, é porque eu realmente gosto de estudar. Só que eu não estava conseguindo. Não sei, eu não conseguia pensar num tema. Eu começava a estudar, não conseguia me engajar no estudo. E eu senti também que o meu trabalho, de uma maneira geral, eu não estava conseguindo ser produtiva. E eu tenho uma forma de produzir o meu trabalho até muito rápida, então eu consigo entregar muitas demandas em pouco tempo. E eu não estava conseguindo. E eu falei, meu Deus do céu, gente, eu tô procrastinando demais, que merda, mas que merda. O que tá acontecendo comigo? Confesso, e aqui vocês sabem que eu jogo muito limpo com vocês, que acabei indo para um médico no ano passado, ele me receitou Venvance, tomei Venvance, obviamente é uma maravilha, é um remédio que é feito para te fazer concentrar. Mas caramba, cara, eu tomo já remédio para ansiedade, é antioxidante, é milhões de remédios que a gente já tem que tomar no dia a dia. Não gosto de tomar remédio, detesto. Falei, pô, mas eu vou precisar de mais um remédio e tal, e os colaterais muito ruins e tal. Falei, não é isso que eu quero. E tirando também que depois eu até descobri que no Ironman é tido como doping. Não no Ironman, né? De forma geral, pra AVA, é tido como doping o Venvance. Eu falei, eu não posso ter isso no corpo se eu quero ir a nível competitivo e tal no triatlon. Então, realmente, tirei o Venvance de cogitação, mas eu não conseguia me concentrar. E aí eu comecei a olhar para pontos, porque eu acho que essa é a importância da vida adulta, às vezes a gente parar e ver no modo automático que eu estou vivendo o que está sendo prejudicial ali e que esteja me levando para esse lugar que eu não quero estar. E aí foi quando eu olhei para as redes sociais. E aí o que aconteceu? Em 2023 eu tive um boom muito grande, que eu acho que foi quando a galera me descobriu na internet. Então os meus vídeos viralizavam muito, eles estavam entregando muito, uma galera compartilhando muito.
E até que no começo eu continuei com a minha relação muito, muito ok com as redes sociais. Trabalhava o dia inteiro, olhava ali quando dava, postava um vídeo no dia e tal. Só que acho que como eu comecei a ver aquela galera toda chegando e aquele engajamento todo, quando eu olhei para aquilo, eu falei, eu comecei a perder muito tempo com aquilo. Porque eram muitos comentários, eram muitos directs, era assim, era tudo muito. Muita gente chegando, muitos seguidores, perdendo muitos seguidores, mas ganhando muitos seguidores, enfim. E aí eu comecei a perceber que... E aí eu queria muito nessa época ter olhado pro gerenciamento de tempo para ver quanto era e quanto é que foi ficando. E confesso que essas 2 horas e meia que eu vi agora já é de um tempo em que eu estou evitando um pouco de rede social. Então acredito que era bem mais. Enfim, aí tô lá... Comecei a ficar mais tempo, a ficar mais tempo, a ficar mais tempo. E aí começou a aparecer muito trabalho, começou a aparecer muita publicidade. E aí é mais tempo consumindo. E aí você é criadora de conteúdo, aí você tem que estar ali, porque você tem que consumir também e tal. Mas não tava legal. Eu falei, cara, não pode ser que para esse trabalho aqui, de criar esses vídeos, de estar nas redes sociais... eu me perca tanto de mim. Porque no final das contas, eu tô ali criando conteúdo, mas é tudo muito volátil. Quantas pessoas vocês não conhecem que começaram criando conteúdo, hoje a gente nem lembra do nome da pessoa. Hoje às vezes você para e fala assim, nossa, fulano, é verdade, né? Nossa, fulano existia. Porque é tudo muito volátil, tem muita gente aparecendo o tempo inteiro, o conteúdo ele se transforma, as pessoas enjoam umas das outras. E aí eu falei, cara, isso não é o mais importante na minha vida. Eu quero mais, eu tenho mais ambições pra minha vida. E aí eu comecei a me incomodar com as redes sociais. Então é uma pulguinha que tá comigo desde o ano passado, mas eu venho assim, não, tipo vício. Sabe, aquele seu viciozinho na coquinha, seu viciozinho no café, seu viciozinho no cigarro, na bebida, tipo assim, tá tudo sob controle. Eu controlo bem, quando eu quiser parar eu paro, quando eu quiser ficar sem eu consigo, é porque agora eu não quero. É o típico do vício. Só quem teve outros vícios vai saber que é a mesma fala. E aí eu fiz aquele episódio pra vocês. E eu escutei aquele episódio quando eu fui editar, fazer os cortezinhos e tudo mais. Eu escutei, e eu não gosto de escutar meus podcasts, tá? Então, quando você me pergunta, Andréia, tal coisa que você falou naquele podcast, não lembro nomes. Gente, o podcast é uma coisa assim, é freestyle. Eu chego aqui, eu falo, vai saindo do coração, da minha cabeça, e eu não assisto de novo. Nunca assisti um episódio meu. Só que dessa vez eu fui editar com mais calma e eu meio que fui escutando o podcast. E eu falei, cara, peraí. Tem todos esses sintomas aqui. Minha fala piorou. Minha cognição piorou. Minhas interações sociais pioraram. Eu tô muito mais ansiosa. Ainda em contrapartida, minha criatividade parece que eu entrei num limbo criativo. Não tenho mais criatividade. Não consigo mais estudar. Não consigo ter foco no meu trabalho. Por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda não domei esse vício? E aí eu pensei, eu falei, caramba, eu fumava. Eu bebia. Eu era viciada nessas coisas. Eu era viciada de cigarro. Durante 15 anos da minha vida, eu fumei. Sabendo que era uma merda pra mim. E eu consegui parar. Com algo químico. Porque não é só o aspecto sociológico, é um aspecto fisiológico do cigarro também. É a calma que ele me dava, era a nicotina dentro do meu corpo, sabe? Era a tranquilidade que taca aquela chupeta do capeta na minha mão me proporcionava. E aí veio o episódio e em seguida veio a dengue. Eu peguei uma dengue depois. E nessa época da dengue, eu me lembro que eu tinha tanta dor de cabeça, assim, um dos meus sintomas foi muita dor. Gente, mas uma dor de cabeça que, meu Deus, eu tenho dó de quem tem enxaqueca, porque é uma dor incapacitante, assim. E ficar no celular tava me doendo a cabeça. E ali eu diminui uma tantada. Quando eu dei aquela diminuída, eu
senti algumas coisas diferentes. E aí eu falei, caramba, Andréia, é como se até Deus, assim, tivesse, tipo, puta, mas você vai ficar sempre distraída? Você vai estar, assim, uma mulher de 40 anos enfiada dentro de rede social. Por quê, minha filha? Existe uma vida aqui fora. E aquilo começou a me confrontar, me confrontar, me confrontar. E aí no domingo, não nesse domingo agora que passou, no outro, eu falei, cara, isso vai mudar. Eu não sou um saco de batata. Eu sou uma mulher. Eu vou começar. E aí o que eu fiz? Eu já não tenho notificação de rede social há muito tempo. Eu entrava por livre e espontânea vontade. A primeira coisa que eu fiz foram delimitar horas onde era proibido pegar o celular. Então, por exemplo, primeiro horário da manhã, no horário de almoço e depois das 8. Eu estabeleci que depois das 8 horas da noite eu não pegaria mais no celular, que era o tempo onde eu mais ficava no celular. Tipo, acabou o dia, agora eu vou aqui dar uma pausa pra minha cabeça e tal. Então, eu estabeleci essas zonas. Então, pra me ajudar, o que eu fazia? Meu celular já não ficava por perto. Então, como meu primeiro horário da manhã eu acordo às 4h50, então eu trabalho das 5 até umas 6h30, 7 horas, meio diretão. Aí eu já deixava meu celular no quarto. Na hora do almoço deixava em outro ambiente e à noite eu deixava ele carregando do lado da cama e ficava na sala. E não ficava mais no celular. E assim, vocês acham que meu marido me acompanhou? Acompanhou nada. Ele do lado, no celular, e eu não ficava. E aí eu meio que coloquei uma meta de ver aquele gráficozinho do gerenciamento de tempo diminuir. E eu falei assim, bom, tá em 2h30, não adianta a gente ser drástico. É o que eu sempre falei. Não adianta você acordar uma segunda-feira e dizer que vai fazer dieta e treinar, não dá pra ser drástico. Então eu falei, de 2h30, vamos colocar 1 hora? 1 hora tá ok, tá? Eu tinha colocado até 1h15, que ia dar bem a metade, mas eu falei, não, 1 hora tá ok. E aí na segunda-feira eu fiquei 1h10, na terça eu fiquei 1h09, e aí na quarta eu fiquei 39 minutos. E aquilo me deu um gás. E aí eu comecei a sentir esse benefício da recompensa, de ver esse gráficozinho diminuindo. Só que, o que eu me peguei? Eu falei, na quarta-feira eu fiquei menos no Instagram, mas aí eu entrei mais no TikTok. Entrei mais, até no Facebook, pra vocês terem noção, como que é o vício da pessoa. Você começa a entrar em outras redes sociais. Eu falei, não, eu vou acompanhar o gráfico desses outros aplicativos também. E aí eu baixei um aplicativo que se chama Screen Time. Isso é pra iPhone. Mas é só você colocar, tipo, na internet, aplicativo para controle de tempo de tela. E baixa lá ele. E aí ele dá no final do dia o tempo que você ficou em cada aplicativo. E ele também bloqueia. Tipo, eu coloquei, meu limite no dia é 30 minutos de Instagram. E aí ele falou assim, tá, esses 30 minutos você quer que divide em período de quanto? Eu falei, de 5 minutos. Então, quando eu vou entrar no Instagram, ele pede uma confirmação que eu tô entrando no Instagram. Aí, quando dá os 5 minutos, ele bloqueia o aplicativo. E só vai me liberar depois de um tempo, 5 minutos lá na frente. Então, eu fui colocando esses empecilhos. Porque o que acontece com a rede social? Você entra automático. Então, eu tava aqui, ó, trabalhando. Aí, de repente, eu dava, tipo assim, eu dava uma espreguiçada, eu pegava o celular e entrava. Era automático, tipo, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Era, tipo, parei pra respirar, entrava. Aí, beleza. Então, eu já coloquei esse empecilho. Ficava olhando todo o final do dia o gerenciamento de tempo. E aí, às vezes, o que eu fazia? 3 horas da tarde eu entrava. Eu via que já tava perto da 1 hora, eu falava, não posso usar mais. Então, eu comecei a usar isso pra me gerenciar e pra me controlar. Então, essas foram, assim, formas que eu fui encontrando de não ter o celular por perto, colocar esses aplicativos pra barrar, usar o gerenciamento de tempo pra me controlar. E aí, o que eu percebi? Principalmente, o meu foco no trabalho nesta última semana foi absurdamente outro. E aí você descobre que você não tá procrastinando. E eu já falei isso também em outro episódio, eu não lembro qual que foi, mas é que você não procrastina, você tá distraído. O tempo passa muito rápido quando a gente tá distraído. É só você pensar, entra numa fila de banco com celular e sem celular. Só que
Como eu só tinha o trabalho ali pra fazer, eu tinha que fazer o trabalho, não tinha outra opção. Então eu senti que eu fiquei muito mais focada e desentulhar trabalhos que estavam, tipo, sabe aquele que você vai empurrando com a barriga, tipo, ai meu Deus, eu tenho que mexer nesse relatório chato. E aí eu tô comparando um relatório chato com um lugar cheio de memes, de estímulo visual, de estímulo auditivo. Então, assim, não tem como comparar. Uma coisa que eu percebi, a gente tem muito tempo. Muito tempo. Ah, o dia é muito corrido, passa muito rápido porque você está distraído. A gente tem tempo. E eu não tô falando de alguém que, porque trabalha em casa e tal. Não, não. A gente tem tempo. Você tem tempo. Você tem tempo pra parar, você tem tempo pra fazer uma oração, você tem tempo pra pensar numa situação que aconteceu com você no trabalho, você tem tempo pra reparar nas pessoas ao seu lado, você tem tempo pra conversar com as pessoas ao seu lado. E não conversar rapidinho porque você quer abrir o celular, porque você já ficou uns 20, 30 minutos fora e você quer ver seu direct se não tem mensagem pra você. Eu comecei a cozinhar mais. Porque o que acontecia? Parava de trabalhar umas 11 e pouquinho, entrava no celular. Quando eu olhava 10 pro meio-dia, puta merda, o Maicon tá chegando, eu preciso agilizar o almoço. E aí eu fazia qualquer coisa. Um frango velho seco lá com arroz e com aquela desculpa, é o que deu tempo. E a gente fazer a nossa comida para se alimentar também precisa ser um ato de amor e cuidado, é autocuidado. Sem tempo, você não pensa numa salada, você não pensa num legume, você pensa em engolir a comida, qualquer coisa, e pode ser uma ração. E aí eu comecei a cozinhar mais. A gente, com isso, aí tem os benefícios secundários. Gastando menos, usando menos iFood, comendo muito mais certo. Percebi que eu voltei a ficar mais criativa. Eu comecei a ter ideias, eu comecei a pensar em temas, eu comecei a querer escrever mais pro podcast, a trazer mais temas, a estudar mais para trazer aqui com mais profundidade e mais relevância. Eu me aproximei muito mais de Deus. Porque a tua espiritualidade, ela não cabe pressa na nossa espiritualidade. Não cabe pressa nos nossos relacionamentos. E a espiritualidade, ela é um relacionamento. No meu caso, a fé cristã é um relacionamento com Jesus Cristo, que demanda tempo, demanda fala, demanda escuta, demanda leitura, demanda estudo, que eu não estava tendo. É preciso silêncio para você parar e sentir Deus num vento. E escutar o Espírito Santo sussurrando no seu ouvido. E mais do que tudo isso, que já é muito importante, estar mais focada, estar mais presente no que eu tô fazendo, cuidar melhor da casa, cozinhar mais, querer conversar mais com as pessoas, porque assim, hoje eu vejo a dificuldade que é, porque o Maicon não parou. E eu me vejo implorando o tempo inteiro, assim, como foi seu dia? Como foi seu dia? Como tentando arrancar dele uma interação enquanto ele tá aqui. E eu olho pra ele, eu não tenho raiva, porque eu tava daquele jeito, drenada, sugada. A minha atenção era toda daquela caixinha na minha mão. E uma das principais coisas, além de obviamente muito menos ansiedade, essa coisa de, meu Deus, eu tenho que estar por dentro de tudo, de todos os... Tem mesmo. Você tem que estar por dentro de tudo. Você tem que saber sempre a última notícia. Tá por dentro de todos os memes, de todas... E dentro da tua vida e os seus projetos? Porque eu me vi na semana passada pensando numa Andréia daqui a 5 anos. Pensando numa Andréia daqui a 10 anos. Quem que eu quero ser? Eu quero continuar sendo, porque eu não quero continuar sendo essa Andréia. Eu não quero chegar com 41 anos que seja, drenada por rede social. Criando vídeos aleatórios, corridos para viralizar e todo mundo... Não é isso que eu quero. Eu quero profundidade. Eu quero que as pessoas olhem para mim, elas se lembrem de mim como uma pessoa que transformou a vida delas e ninguém transforma a vida dos outros num vídeo de 6 segundos. Só que para eu estar aqui com vocês, eu preciso da criatividade, eu preciso produzir com diligência, com vontade, para trazer o melhor, para dar o meu melhor.
e fazer o meu trabalho com muito mais primor. E no final das contas, uma das coisas mais tristes que eu descobri foi que mais de 90% das pessoas que eu acompanho ali eu nem sinto falta. Pessoas assim, não são do meu convívio. Eu só conheço pela internet. E que raios eu quero saber da vida dessa pessoa? Que ela comeu no almoço, comeu na janta. Eu sei que a gente se inspira muito e é importante, mas quando isso é demais, quando isso rouba a nossa essência, a gente para de viver a nossa e só assistir a dos outros. Isso é o que há de mais grave. Porque eu comecei a ver que eu queria mais acompanhar do que viver a minha. E achar minha vida desinteressante. Olha que loucura, eu comecei a achar minha vida desinteressante. Porque a gente acompanha tanto do outro, a gente acha que tá tudo muito bem, que é tudo muito maravilhoso e que aquilo é incrível e que... E eu não tô aqui sendo... Eu até falei para um amigo meu, né, que é um outro amigo cronicamente online, e a gente trocou muita ideia essa semana. E ele sabe de tudo isso, mas é igual ele falou, cara, eu tô realmente viciado, tá? Eu tô viciado, eu tento e não consigo. E eu tô tentando ajudar, mostrando o que eu fiz, dando algumas dicas. E ele falou pra mim, ele falou, cara, é o típico do vício mesmo. A gente acha que vai conseguir parar a hora que quiser, mas não é assim. E eu até falei pra ele, eu falei assim, nossa, tô parecendo aquelas ex-drogadas que aí quer convencer todo mundo a largar. Mas hoje eu posso dizer pra vocês que eu gostaria muito, muito que as pessoas entendessem. Eu tô lendo um artigo, inclusive ele tá aqui, ó. Ele tá em inglês, mas ele fala que você ficar aproximadamente 2 semanas sem smartphone, sem as redes sociais, já dá um incremento de quase 10 vezes na melhora da tua saúde, da tua saúde mental e do bem-estar, principalmente em mulheres. Não é possível que a gente tenha acesso à informação e leia artigos como esse. Eu tô aqui, eu tô com esse das 2 semanas sem, eu tô aqui com uma revisão que fala desse detox de redes sociais, que é uma tendência, tá? Para os próximos anos, inclusive para 2025 ainda. Tô com outro aqui, ó, de Internet Addiction, que é o vício na internet e a saúde mental. Aqui o outro, alterações na nossa amígdala cerebral por causa do vício na internet. Então eu tô com todos esses artigos aqui que eu quero ler, quero me aprofundar mais, porque não é possível que nós estejamos vendo a gente ficar cada dia mais burro, cada vez mais ansioso, cada vez mais triste, cada vez mais improdutivo e ficar ok com isso. E aí a gente julga o adicto em álcool, em drogas, e estamos nós aqui, adictos numa droga moderna. Friso, não estou aqui dizendo que a gente precisa virar um ermitão sem a tecnologia, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas a gente não pode esquecer que existe uma vida fora dela. E essa é a principal. E essa deveria ser a nossa prioridade. Escuta esse episódio com muito amor e que ele te incentive a ter uma vida menos desconectada. Um beijo e até a próxima.